Olá, estamos aqui no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre violência contra idosos. Gente, envelhecer não é uma opção. Todos nós, com fé em Deus, envelheceremos e temos que ficar felizes por isso, né? Bom, só para vocês terem noção, décadas atrás, cerca de década de 20, 30, uma mulher de 20 anos era considerada idosa, sabia? Por quê? Porque a estimativa de vida das mulheres era de 35 anos, das pessoas de forma geral. E para falarmos sobre isso, hoje estamos aqui com a nossa querida, que deu a ideia do tema, gratidão sempre, doutora Geni Costa. Doutora Geni, seja bem-vinda. Muito feliz por estar com a senhora mais uma vez aqui. Eu que agradeço. E com a Maraísa Frazão, primeira vez com a gente, psicóloga, minha colega, especialista em idosos, né, Maraísa? Seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Que coisa boa. Meninas, eu vou dar uma lidinha aqui que eu fiquei chocada quando eu vi, né? Vocês terão noção, o percentual de idosos que sofrem violência no país só tem aumentado. A Maraísa vai trazer, só para você ter noção aqui, gente, a violência contra idosos no Brasil, em 2018, o número total de denúncias notificadas durante o período de 2020 a 2023 chegou a 408.395, representando 21,6%. Em 2020, representando 19,8%. Em 2021, 23,5%. Em 2022, 35,1% em 2023. Vocês já pensaram o que é isso? Em 2023, 35,1% dos nossos idosos sofreram algum tipo de violência. Doutora Geni, por quê? Veja bem, antigamente as gerações eram sempre pensadas e trabalhadas ao longo de toda a existência em cuidar das pessoas. Então, o filho mais velho cuidava dos mais novos, a filha cuidava dos pais, a filha mais velha cuidava do irmão que tinha algum tipo de vício. Então, era sempre essa ideia de uns cuidar dos outros. Hoje, as novas gerações vivem esse imediatismo, vivem uma correria incessante, em busca de tudo muito rápido e de conquistas e de sucesso, sabe-se lá de quê, muito diferente de felicidade, né? E o entorno não faz parte das suas próprias conquistas. Então, a violência passa a ser muito mais pela negligência, muito mais pela intolerância, muito mais pelo desrespeito. E também não devemos esquecer que, como você já disse, nós estamos vivendo muito, então existem mais idosos. Então, o número também é crescente. Por outro lado, esse número é crescente, mas a violência também é maior. É maior não só em volume, é na intensidade também. É na intensidade de provocar danos muito pesados. Então, o que hoje a gente observa é que as pessoas estão vivendo aquilo que a sociedade, em especial, exige, que é aquilo que produz, que é o novo e que é o belo. Certamente, as pessoas envelhecidas não fazem parte desse escopo social. Não concordo, a senhora é muito linda, viu, doutora Geni? É muito bom falar isso, porque não é bem assim, não, viu? As velhas estão ficando tudo enxuta. Não, mas veja bem, a gente está falando de qual velhice? Porque é a categoria maior que tem. Então, antes era a infância, né? Agora a infância está ficando encurtadinha, né? Uma criança, a minha amiga disse que o netinho dela de 8 anos falou: vovó, eu estou na pré-adolescência. Ai, meu Deus. Então, veja bem, encurtou a infância e cresceu a velhice. E aí, a gente fala de qual velhice? Essa que está aqui, sou eu. Eu sou uma velha. A velhice da minha mãe, com 96 anos. Que linda. A velhice da minha vizinha, com 87. E de qual velhice nós estamos falando? Mas aqui, em especial,
sofre a violência, em especial, as pessoas com mais de 80. Por que mais de 80? Porque estão com maiores declínios, a funcionalidade, tanto física como cognitiva, emocional. Emotiva, social, psicológica, a saúde mental já não acompanha tão bem. Então, ali já tem os declínios e disfuncionalidades. Portanto, pode ter dependência e pouca autonomia. Aí sim, as pessoas se acham no direito de determinar o que fazer, onde ir, o que comer e assim por diante. E se é uma pessoa de 80 ainda vai viver 110, ou seja, vai viver ali sobre uma tutela por muito tempo ainda. 30 anos. Então, um pouco isso. Por exemplo, eu não tenho violência, mesmo já sendo uma velha. Tem pessoas da minha geração que não têm esse problema ainda, mas poderemos ter. Então, a gente precisa estar consciente, precisa ter conhecimento, precisa fazer isso aqui muitas vezes para que as pessoas se autoconheçam na juventude, na adolescência e, em especial, na velhice, que é onde ela vai viver um tempo inclusive com dependência de alguma pessoa. Mas para isso, se ela tiver conhecimento, se ela souber como é o processo, ela começa a transitar com muito mais competência e digamos, sem fragilidade. Que coisa boa. Maraísa, posso complementar um pouquinho? Deve, já ia te pedir para fazer isso. Aqui é o papo. Porque nós temos que considerar também, né, doutora, que o processo do envelhecimento ter tomado essa dimensão mais longa, nós estamos falando de idosos cuidando de idosos, né? Porque aí nós estamos falando da sua mãe de 90 e poucos, com você já idosa, que de repente precisa estar no papel de cuidar dela. E aí nós estamos com também mobilidades, parte cognitiva e outras coisas também debilitadas. Mas também é uma coisa que quase nunca se é dito, e é muito importante a gente olhar, é o quanto de dores que nós, filhos, carregamos em relação aos nossos pais, porque nossos pais não são perfeitos, nós não seremos pais perfeitos, e nós vamos também gerar dores nos nossos filhos, e também temos dores que foram geradas dos nossos pais. E quando a gente pensa que nós temos que cuidar de alguém que nos feriu de alguma forma, aí nós temos que pensar um pouquinho do quão difícil isso é para grande parte da população. Porque não são todos que vão para terapia, que vão cuidar dessas dores, que vão conseguir, mesmo entendendo que os pais deram o que eles conseguiram, com aquela cultura que eles tinham, com o que eles podiam entregar. Dentro das limitações dele, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa que poucas pessoas conseguem olhar para os pais com esse amor de entender que, bom, eles fizeram o que eles puderam, agora é minha vez, né, de retribuir com o que eu posso também, a gente começa a pensar na intolerância, do quanto que, ai, que saco, né? E aí, ai, que inútil você é, ai, que, sabe? E aí essas violências verbais, emocionais, fora as físicas, né? Que aí joga, pega de qualquer jeito. Quando eu tô falando de velho cuidando de velho, né? De idoso cuidando de idoso, eu tô falando daquela pessoa que tem dificuldade, então às vezes vai deixar cair, né? E aí vai sofrer violência em cima desse idoso. Então, nós temos que olhar a questão da sobrecarga, porque, de repente, tem 10 filhos, um que está lá no cuidado com aquele idoso, sendo que ele deveria compartilhar isso. Mas aí nós temos outro ponto para pensar, né? Enquanto filho que é o responsável por cuidar, o quanto que eu também não sei dividir, porque o outro não vai fazer como eu faço. Tão bem quanto eu, né, Marisa? Né? E isso é o que eu mais escuto, né? E às vezes eu vou ter que deixar não ser cuidado tão bem quanto eu cuido, porque tem outras questões envolvidas, né? E esse desenvolvimento de vínculo, o desenvolvimento da própria habilidade de cuidar, tem uma série de coisas que esse cuidar nos traz enquanto ser humano, que às vezes eu sou impedida de fazer porque eu tenho um irmão que vai lá, toma a frente, cuida de tudo, não deixa o outro. Eu tenho dores com os meus pais que, de repente, naquela fase do cuidar, eu vou ter a oportunidade de cuidar, de tratar em mim mesmo, né? Então, tem uma série de coisas que a gente pode olhar com carinho, né, Danúbia? Núbia, desculpa. Né, Núbia? Para que a gente possa entender que a violência, ela tem, sim,
cunhos que estão ali no nosso inconsciente, ali naquela estrutura que nós fomos desenvolvendo ao longo da vida, do tipo de relacionamento que eu tive com esse meu ente querido e que em épocas não foi tão querido assim. E aí eu preciso lidar com isso para dar conta de cuidar do outro com amor, com leveza, mesmo sabendo que em algumas épocas da vida as coisas não foram tão assim. Mas é possível que eu mesmo, com todas as minhas dores, consiga cuidar com amor de alguém que agora depende de mim, do meu cuidado, né? Nossa, assim, a minha mãe é idosa, né? E antes de começar, eu estava falando justamente isso. Eu fiz de tudo para trazer ela para cá e ela não quer vir. Ela mora na Bahia. E doutora Geni, eu quero agradecer aqui, né? Publicamente, me orientou muito com relação ao capacitismo. O que é capacitismo? É você dizer a capacidade que a pessoa tem de fazer ou não uma coisa. E eu estava, infelizmente, diminuindo a capacidade da minha mãe, né? Graças a Deus, minha irmã teve uma luz quando foi lá em Salvador, contratou uma professora de educação física, que é a cuidadora dela. Tão bonitinho, gente. Todo dia ela manda vídeo, fazendo, andando, dançando, fazendo exercícios no cone, né? Longitude, altitude, para ela não perder esse senso de espaço, né? Então, assim, ela melhorou tanto, o humor dela melhorou tanto. Viu, doutora Geni? Então, assim, gratidão mesmo. E, sim, nós não somos perfeitos. Você é? Sério? Não, ninguém é. Então, a gente vai errar. A gente vai errar tentando acertar. Certamente. E só não erra quem não fez, né? Essa, para mim, é a melhor máxima do mundo. Só não erra quem não fez. E aí, doutora Geni, eu queria que a senhora trouxesse para a gente, né? Dentro dessa questão do capacitismo, né? Vamos trazer o capacitismo, que é uma expressão que nem todo mundo usa. Vou só repetir para ficar bem fixado. É a capacidade que a gente dá ou tira de alguém dela fazer ou não uma coisa. Ou seja, minha mãe não pode mais dirigir. Quem acha isso? Eu não sou especialista, né? Então, na hora que ela vai no Detran, o Detran vai dizer, renovar a carteira, que renova num espaço de tempo menor. Eles vão dizer lá, olha, a senhora pode dirigir, a senhora não pode. Ah, não, minha mãe não pode subir na escada. Por quê? Porque eu aprendi isso com a minha avó, que foi uma outra geração, uma outra fase, com a outra história. E eu tenho certeza que nós, né, teremos uma velhice muito diferente da dos nossos pais, independente aqui. Nós temos 3 fases de vida diferentes, né? Temos 60, 50 e 40, né? Estamos aqui, gente, aqui, olha só, são 3 décadas diferentes. E eu tenho certeza, hoje, quando eu me vejo aos 55 anos, fazendo um monte de coisa que eu nem pensei que eu ia fazer, eu falo assim, gente, eu tô ficando uma velhinha legal. E é bom que a gente sinta isso, que a gente se perceba como alguém que tem capacidade de. Mas também é importante saber quando a gente não tem mais essa capacidade, para a gente não se envolver em riscos, em situações que não são legais, né? Então, assim, vamos pensar sobre isso, né? Como é que a gente traz isso para o dia a dia? Como é que a gente vive esse envelhecer? Porque o envelhecer é diário. Desde a hora que você nasce, você já está envelhecendo. E ele não volta. Não tem ré, não adianta. Você pode fazer plástica, você faz no rostinho, no corpício. Mas na cabeça, gente, a gente tem que manter essa cabeça funcionando e funcionando bem. A gente tem que ler, a gente tem que conversar, a gente tem que sair, a gente tem que socializar para manter a nossa saúde mental, né, em dia. E eu acho que esse é um dos maiores problemas, né, que a gente tem. Então, antes de comentar isso, eu queria falar um pouquinho na fala anterior. Eu vou fazer o seguinte, a senhora espera só um minutinho aí, porque a gente vai para o intervalo e já volta, porque o nosso papo é cabeça.
Olá, estamos de volta no nosso Papo Cabeça, falando hoje sobre violência contra o idoso. Sim, se você ainda não é idoso, não se preocupe, vai chegar em breve, ou talvez daqui para frente, mas não deixe de assistir o programa, porque com certeza, de alguma forma, ele vai te ajudar. Doutora Geni, a senhora queria pegar um gancho na fala da Maraísa, fica à vontade. É só para lembrar também, como a Maraísa levantou várias questões para pensar, né? Quando desse cuidado com o outro, né? Uma das coisas que mais tem me intrigado. Tá certo, é isso mesmo. Trava-língua. É que essa função do cuidar é muito mais da mulher. Uhum. Então, se ela trabalha, ela vai deixar de trabalhar. Se ela é solteira, é ela a maior responsável. Uhum. E isso acaba que ela se autoconvence como sendo verdade. E não é. Inclusive, os pais querem que os filhos façam esse papel. E eu penso que esse papel vai deixar de acontecer muito em breve. Porque os filhos, eu costumo dizer isso e às vezes eu sou até mal interpretada, não conseguem chegar à velhice dos pais dessa geração. Porque a gente sempre fez tudo. A gente casou, criou, estudou, trabalhou. Eu viajava para fazer pós-graduação em São Paulo, porque na minha época não tinha aqui. Eu fui a primeira a fazer pós-graduação no meu curso. A mulher não fazia, porque mulher tinha que cuidar. Tinha que cuidar da casa, dos filhos. Podia trabalhar, mas tinha que fazer tudo, a retaguarda toda. Ainda é assim, viu, doutora? Ainda é assim. Não mudou isso. Isso não. Mudou menos, porque existem as possibilidades. Sim. A gente vai buscando esse espaço, né? Mas mesmo assim ainda existe. E por isso a gente acaba sendo negligenciada em outros setores, em outras épocas, porque sempre cai no colo dessa pessoa ela cuidar dos pais. A mulher solteira nem se fala, ela objetivamente vai ser ela. E todos convencem que isso é o correto. E por quê? Porque ela vai ser castigada por algum motivo. Se ela optou não casar, não ter filhos, ela vai ser punida por isso? E a liberdade, e a escolha, e o livre-arbítrio? Então, essa é uma questão também que a gente tem que pensar um pouco mais, com mais cuidado. Nem sempre a gente cuida dos pais sabendo. A grande maioria não sabe cuidar. Não sabe transferir, voltando a falar, daquele idoso dependente, daquele idoso sem autonomia, aquela pessoa idosa que precisa de muito cuidado. Então, nem sempre um filho sabe remover a mãe da cama e pôr na cadeira ou vice-versa. Nem sempre a gente sabe dar um banho no leito. Nem sempre a gente sabe botar uma comidinha na sonda. Não sabe. Aspirar nem se fala. Verdade. E isso é cobrado de nós. Por mais que tenha assistência, por mais que tenha home care, por mais que tenha hospital, por mais que tenha tudo. Aquele que está ali, do lado do leito, na residência, é o responsável. Se você sabe ou não fazer, você tem que fazer. E se você não faz, você é questionada, criticada. E eu falo isso, às vezes algumas pessoas acham ruim eu falar, mas eu falo, inclusive, de experiência própria. Uma enfermeira, uma vez, falou que ela ia me ensinar a aspirar a minha mãe. Eu falei, não, mas eu não quero aspirar. Eu não quero sei. Aprender. Aí ela falou assim, não, mas eu vou te ensinar. Eu falei, mas eu não quero aprender. Você estudou 4 anos para aprender a fazer muitas coisas. E agora você vai me ensinar em 10 minutos e eu vou fazer isso no meu ente querido? Não vou. E ela achou ruim, zangou comigo e eu bati o pé. E não fiz. Mas eu sou uma exceção. Vários outros vão fazer. Agora, respondendo o que você me perguntou. O que fazer para conscientizar de que nós estamos envelhecendo
e que o nosso entorno tem pessoas velhas, nós estamos no processo, eu não, vocês, eu já estou velha. Você já chegou no processo. Eu já cheguei no processo, agora eu estou polindo o processo. E aí, a gente entender que a gente precisa achar motivos para continuar vivendo bem. E eu gosto de dar exemplos. Então, viver bem significa aquela história de falar, eu sou alheia à tecnologia. Está errado. O mundo está vinculado à tecnologia. Você não precisa ser viciada, mas você precisa dela. Eu não aprendi até agora, não aprendo mais. Mentira! Os nossos neurônios trabalham incessantemente, inclusive eles podem ser reproduzidos. Nós podemos criar novos neurônios. Então, essa não é a verdade. A vida inteira, né? Já trabalhei a vida inteira, agora é minha época de descansar. Outra mentira. Agora é a época de você usufruir tudo que você trabalhou e manter o seu, como diz a Núbia, o corpício, bem. Exato. E mantê-lo bem para viver muito bem também. Agora é a hora de você se socializar com outras pessoas, com outros pensamentos, com outras dinâmicas de vida, e você se sentir partícipe daquele movimento, daquele momento. Ou seja, um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável e um envelhecimento habitual é o que a gente se espera da vida toda. E, portanto, nós temos que fazer... Eu resumo em 5 coisas, 5 hábitos. Atividade física diária, uma alimentação bem colorida, o mínimo de medicamento, mas nunca eliminar o que você toma por si só. No nosso projeto tinha umas lá que falavam, me empresta o nome desse seu aí. Vou comprar, foi bom. A outra coisa, ter uma vida social, ter espiritualidade em qualquer crença, qualquer que você creia, e você nunca deixar espaço para que os outros decidam por você. Desde que você consiga, decida, faça, com respeito e responsabilidade por você, depois para os demais. E Posso aí, acrescentar? Nem pergunta, acrescenta, que eu já ia perguntar. E como é que a psicologia ajuda em tudo isso que ela falou na realidade, né? Eu quero acrescentar nessa lista, né, a questão da comunicação. Nós Ótimo. estávamos conversando ali no hall, né, a importância de uma comunicação clara e uma comunicação alinhada. Porque não adianta nada eu querer comer colorido, fazer exercício todos os dias, se eu tenho uma filha que fica lá falando para mim, não, mãe, a senhora não pode fazer isso, a senhora não pode pegar peso, a senhora não pode fazer isso, não pode não sei o quê. Não, vai comer chuchu, mas eu não gosto de chuchu, vai comer chuchu. Como se não tivesse outra opção de troca, né? Então, eu estou falando de um idoso consciente e orientado, ele tem direito de escolha. E muitas das vezes é isso que vai acontecendo nesse processo de envelhecer. Os idosos vão perdendo o direito de escolha porque os filhos vão tomando esse lugar de achar que sabe o que é melhor para o outro, né? Eles não acham, Marisa. Eles têm certeza. Tipo isso. Mas eu não tinha certeza de muita coisa. Aí, graças a Deus, eu tenho a doutora Janine no meu caminho, que falei, não vai dar assim, não. Acalma essa alma, essa cabeça. E deixa sua mãe no ambiente dela. Ela está feliz. Não vou mentir, não. Foi duro para mim, mas tudo bem. Eu aprendi, viu, gente? Eu aprendi. Tô aqui, posso contar. E se você aí não aprendeu, vamos para terapia, vamos conhecer um pouquinho da dificuldade que você tem de deixar o outro fazer escolha, de achar, né? Eu tenho alguns agentes que eu brinco com eles, que é achar que é o dono da verdade, né? Da onde que nós tiramos que nós somos o dono da verdade? A gente nem sabe como é que pega, como é que troca, como é que dá. A gente aprende tudo isso. Então, ninguém melhor para contar para nós o que a gente tem que aprender
se não o próprio idoso. Ele que tem que me falar onde que dói, o que ele quer, o que ele está querendo fazer. Ah, quero pular de paraquedas. De comer, né? A minha avó quer pular de paraquedas. E eu pulei de paraquedas umas 3 semanas atrás e ela ia fazer isso comigo. Só que aí dependia dos meus tios levarem, porque aí ela não coloca sobre mim, neta, a responsabilidade de cuidar dela enquanto ela está só comigo. Então eu fiz um cruzeiro, que era uma coisa que ela queria muito fazer. Ela não foi, porque dependia, né, dos meus tios levarem, enfim. O que eu quero dizer é que, assim, minha avó tem 80 e ela faz 86 anos agora em agosto. Ela quer pular de paraquedas. Manda um beijo pra vovó. Vó, beijo, a senhora tá chegando na minha casa que eu sei, vai dormir lá hoje, né? Então, assim, se dependesse da Maraísa, o que eu ia fazer? Eu ia levar minha avó, ia perguntar pro instrutor, ela tem condições de saltar? Que é o técnico, né? Ele que é o técnico. Você vai falar pra mim, tem. Então, bota o paraquedas e vamos. Ela virou pra mim e falou assim, e se eu morrer lá? Se eu morrer lá tá tudo certo, porque pelo menos eu não vou nem ver. Eu falei, vó, eu nem vou ficar com peso na consciência, porque a senhora vai morrer fazendo uma coisa que a senhora gosta. Que a senhora queria fazer. Então, é sobre isso. Mas se morrer? Mas e se cair? Mas e se a gente vai saber se acontecer? E uma coisa de acontecer dentro de algo que é uma vontade daquele idoso, é diferente de algo que ele nem estava afim, que ele nem queria e que estava sendo forçado a fazer. Aí a gente começa a entrar lá na autonegligência, né? Porque aí se eu estou muito subjugado às regras e diretrizes que não são minhas, que eu não estou nem optando, que eu nem tenho direito de escolha, aí eu começo, de repente, a desenvolver os maus tratos dentro da autonegligência. Que aí eu não quero comer, não quero tomar banho, eu dificulto a vida dos meus cuidadores, né? De propósito, porque que saco, ninguém me escuta, ninguém me dá ouvido. Ninguém me respeita. Ninguém também fala muito de respeito. Traduzindo, falta de respeito. É sobre isso. Nossa, gente, mas é tão... Assim, a gente tem muito que aprender, né, para envelhecer. Mas, Maraísa, eu queria voltar com você para falar sobre os prejuízos, né, dentro... Como você é uma pessoa especialista, né, na psicologia do idoso, nem sei se é assim que fala, mas tudo bem. Eu sou especialista em família. Família, e aí o idoso está lá dentro. Ok. Eu me especializei em infância e adolescência, né? Ainda tenho que chegar lá nos idosos. Mas vem cá, como é que a gente faz para trazer esse idoso para a gente? Porque eu já limito, né? E depois eu quero ver a senhora, doutora Janine. Como é que eu faço isso para trazê-lo? Porque, assim, hoje minha mãe está muito feliz. É muito bonitinho. Ela manda 10 vezes os vídeos lá dela fazendo isso e aquilo, ela dançando. E a gente percebe felicidade, coisa que a gente não percebia um tempo atrás. Né? A gente identificou que ela está começando uma demência, ela está medicada hoje. Mas foi difícil até chegar aí. Né? Quando você fala em trazer para perto, do que especificamente que você está eu estou querendo te perguntar o seguinte, deixa eu tentar traduzir a minha pergunta. A gente se distancia do idoso porque a gente limita ele, né? A gente fala, você não é capaz, e ele quer mostrar que ele é capaz, então ele vai se afastando da gente, e aí rolam as brigas, os conflitos, né? E eu vou me distanciando dele. Como é que eu faço para entender que ele tem necessidades, que ele não quer comer a salada de chuchu, porque ele não gosta de chuchu, ou ela, né? Essa coisa. Então, como é que a gente faz dentro da psicologia para trazer? Você já falou da comunicação. Eu entendi que o processo de comunicação é fundamental para todo mundo, e a gente negligencia. Mas como estabelecer essa conexão, esse rapport, né? Essa sintonia? Escuta. Eu preciso escutar o meu idoso. Eu preciso estar disposta a ouvir o que eu não quero ouvir, né? Que, por exemplo, quando eu falo do chuchu, né? Dando esse exemplo aí, quando eu falo do chuchu, mas eu fiz chuchu. E aí, se ele quer comer abobrinha, eu vou ter que fazer também a abobrinha. Então, isso vai me dar trabalho. Então, às vezes, eu estou usando esse exemplo bem grotesco, mas isso serve para muitas outras possibilidades. A questão é que eu preciso aprender a ouvir. E quando eu estou disposta a ouvir, eu tenho que estar disposta a ouvir aquilo que eu não quero. Eu tenho que estar disposta a ouvir ele falando que não quer tomar medicamento. Ele não quer tratar o câncer. Ele não quer. E aí eu, enquanto filha, daquela ânsia de querer que ele se trate, porque eu quero que ele fique vivo, eu vou negligenciando as vontades que ele tem. Consciente orientado?
que é nesse aspecto que ele tem direito de escolha. Quando não está consciente nem orientado, aí nós vamos fazer essas escolhas por eles. Mas eu estou falando de alguém que está consciente e orientado. Ou e que seja, tem o direito está de escutar. lúcido, né? É isso que a gente quer falar, né? Isso, então ele Vamos tem... usar um termo coloquial aqui, né? Isso, obrigada. Então, dentro desse processo, se eu não quero afastá-lo, eu preciso ouvi-lo e acolhê-lo na demanda que ele tem. Eu posso até falar, pai, mas se o senhor não tratar, pode acontecer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. O que o senhor quer fazer? Não quero. Eu só quero ir para a praia. E quero, lá na minha casa, no caso, foi meu avô, ele queria vir para a festa da família. E os meus tios falaram, não, mas o senhor não está bem, não sei o que, não sei o que. Eu quero ir. Aí meus tios falaram, o senhor quer ir? Quero. Então tá bom. Puseram ele dentro do carro e ele veio para a festa da família. A festa da família foi no final de julho. Quando foi no fim de agosto, ele faleceu. E olha que bacana, a gente pôde comemorar o aniversário dele, a gente fez festa para ele, nós fizemos toda uma homenagem lá na festa da família. Então, isso é qualidade de vida. Aí nós estamos falando de paliatividade, que paliatividade não é o que se prega por aí, né? Paliatividade é qualidade de vida, enquanto se vida tem. Para algumas situações que não vai ter cura. E aí eu não estou falando de um câncer somente, estou falando de uma diabetes, de uma miopia. Como que eu posso viver com qualidade usando óculos? Ou tem cirurgia? Tem alguma coisa que posso fazer? Mas eu preciso trazer essa pegada de qualidade de vida. O que vai trazer bem-estar? Porque quanto mais bem-estar eu proporcionar, mais ele fica próximo de mim. Que coisa boa, né? Bom, não sai daí não, porque o nosso papo é cabeça.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre violência contra idosos. Doutora Geni, por que essa proposição de tema? Por que a proposição deste tema, melhorando a minha pergunta, né? Eu achei super interessante, eu sei que nós estamos envelhecendo, mas existe alguma coisa assim que te chamou mais atenção, além dos números crescentes? E aí eu só quero trazer para você, gente, de 2022 para 2023, o percentual de idosos que sofreram violência aumentou mais de 54%. Você sabe o que é isso? 10,8% da população de idosos sofrem violência. Por quê? Eu até me arrepiei agora que eu lembrei de uma... Eu fui para um show de Padre Fábio, aqui independente de religião, tá, gente? E ele falou da utilidade, né? Que as pessoas, quando se tornam inúteis, elas são esquecidas, são deixadas de lado. Resumidamente, é muito bonito o que ele fala, né? E a preocupação será que as pessoas não sabem que elas vão ficar velhas também? Vão se tornar pessoas idosas? Tá? Eu estou usando a palavra velha porque a senhora usou, viu, doutora Geni? A senhora sabe que a senhora é minha inspiração. Mas é velha. Eu estou na categoria velhice. Quem está na velhice é velho. Velho e velha. É porque hoje a gente tem que ter muito cuidado, né? É, cheio de cuidado, mas eu acho que não é esse o principal. O principal é o tema que a gente está falando. Exatamente. Né? É a violência. Então, mas velho é o jeito mais... É a forma, não o jeito. A forma mais correta, né, de dizer aquela pessoa que tem muita idade. Se a gente soubesse entender que o meu convívio vai depender do outro, a gente tentaria nem adoecer para não dar trabalho para o outro. A gente tentaria ser saudável, ativo, um velho animado, para poder ser legal com o outro. Porque um ambiente precisa de ter todos juntos. E um ambiente com um velho, entre aspas, ranzinza, ele contamina o ambiente todo. Assim como um cuidador, se é familiar ou não, se ele for violento, se a gente está falando de violência, ele contamina todo o ambiente. Então, essa visão mais salutar das convivências com a boa comunicação, isso traz um dos benefícios sociais e do ambiente, onde o idoso vai passar, aquele mais dependente, vai passar quase que 24 horas por dia nele, precisa estar melhor. Mas para isso a gente tem que começar a pensar antes. Olha, eu vou cuidar da minha saúde para eu envelhecer bem, mas em especial para eu envelhecer bem com os outros também. Se eu não quero cuidar por mim, cuide para os outros, né? Mas não é bem isso que ocorre. Aí quando você me fala, por que a gente vai falar desse tema? Que não deveria ser dito. Isso é uma obrigação de todos nós. O respeito à dignidade. Não tinha nem que ser falado. Mas a gente tem o mês de junho como um mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Por que isso? Porque está crescendo a cada vez mais. E vão ter mais ainda, em termos de números, porque vão ter muito mais idosos, e vão ter em termos de intensidade. E vão acontecendo outras. Inclusive, existe violência pela internet agora. E violência cibernética, né? Cibernética, que rouba os idosos, e muito. Eu acho que meu nome é um nome de velho, né? Geni. Acho não é. Você precisa ver os golpes mais fajutos, cai no meu nome. Eu acho que eles olham na lista lá e falam assim, Banco do Brasil, Geni, isso é velha. É ela. Então, acho que Nubia também é, porque eu tenho recebido muitos, infelizmente. Então, o porquê da temática? Porque está crescendo em números. Sim. E crescendo em intensidade. Não é nem crescendo, está galopante. Galopante, né? exato. 54,8%, salvo engano. Imagine, de um ano para o outro, gente. Por exemplo, esse ano, só em 2024, foram quase 45 mil denúncias. E aí nós temos um problema sério. Existem as que não são denunciadas, elas não são contabilizadas. Existem muitas. Então,
uma forma de dizer, olha, vamos denunciar, é anônimo, diz que 100. Ministério da Justiça trabalha com isso, direitos humanos. Aqui em Uberlândia, prefeitura, secretarias de atenção à pessoa idosa, o Conselho do Idoso, que é bastante atuante. Então, existe espaço para você fazer denúncia, que seja ou física, ou uma denúncia anônima por telefone, ou por e-mail, a forma que você quiser. O que precisa é não deixar isso não acontecer. Não deixar de denunciar. De denunciar. Claro, gente. É aquela história da violência contra a mulher também. É violência, mete a colher. Ou contra a mulher, contra o idoso, contra quem quer que seja criança. Exatamente. Exatamente. Animais. Violência, gente, para quê? Não leva a gente a nada. Não leva a nada. Então, denuncie. E aí, eu costumo te dizer, se não me engano, é dia 15/6. É o dia de conscientização, não é isso? Mas a gente tem que levar isso o ano todo, né? Eu sempre falo isso aqui. Todo. E eu costumo dizer que um dia é muito pouco. Mês é pouco. Um ano é pouco. Então, nós precisamos, dioturnamente, buscar o respeito, que tanto é do idoso com os mais jovens e dos mais jovens com as pessoas idosas. Porque também é necessário que exista uma mão dupla. Isso. Não há necessidade de ser todos reverenciando, em termos de violência, o idoso fazendo o que ele desejar. Não é porque envelheceu que pode fazer tudo. Uhum. Não é porque envelheceu e que existe uma lei do trânsito que proteja os idosos que ele dá vontade de passar e sai passando na rua, não. Existem normas, existem regras e todos temos que obedecer. Por quê? Porque existe espaço para todos e a gente garante o respeito, a dignidade mútuo, né? E o respeito mútuo e a dignidade. Eu falo muito em dignidade porque você pode ter todos os problemas. Se você tiver dignidade, se você tiver um cuidado paliativo, se você tiver uma família carinhosa, se você tiver crença, que tem estudos belíssimos comprovando a importância dessa espiritualidade, dessa crença em todas as suas dores, sejam físicas ou sejam psicológicas, emocionais. A sua crença, a sua fé te conduz a momentos menos tensos. Então, por que falar da temática? Porque ela está aí, ela bate a nossa porta toda hora. Uhum. Seu velho, não sabe dirigir não? Vai embora dormir. E essa velha não sabe atravessar a rua. E essa eu estou dizendo assim, detalhes mínimos, né? Cartões que são clonados, familiares que levam o idoso a fazer empréstimo consignado, ou seja, a hora que vem a aposentadoria dele está zero. E idosos que cuidam da família, existem muitos que são muitos idosos que sustentam a família. E isso também é um tipo de violência. Sem dúvida nenhuma. A física, a social, o isolamento, né? Muitos idosos morrem de solidão. Vai ficando tão embutido, tão solitário, tão ensimesmado, que a motivação deixa de existir. E existem várias formas, e senão eu vou falar mais ainda. Abandono. Araísa, como é que você complementa isso aí com relação, sobre a perspectiva da psicologia, né? Porque a gente falou de respeito aqui, muito de respeito, e muito de respeito mútuo também, a doutora Geni trouxe aqui para a gente. Porque também existem os idosos que estão acima da lei, como ela disse, extrapolam. Né? Extrapolam, né? E aí, como é que a gente ajusta isso, né? Uma coisa que eu quero complementar, além das questões dos meios de nós fazermos denúncia, né? É que quando nós estamos no meio de uma família, sem esse apoio, e que eu preciso, de repente, uma rede de apoio, eu posso contar para a enfermeira, posso contar
para assistente social lá do postinho, eu posso contar para os profissionais da Dos saúde, CRAS, né? dos CRAS, porque eles têm uma ficha, ela chama Ficha de Notificação Individual de Violência Interpessoal, que todo profissional de saúde, ele tem acesso, e é o profissional da saúde mesmo que vai fazer essa notificação. Não é denúncia, mas quando essa ficha é preenchida, existe uma mobilização dessa rede de apoio para ajudar esse idoso que está numa condição de violência. Então, de repente, você, idoso que está em casa, né, está nos ouvindo, nos vendo, e está sentindo aí esses maus tratos, essa negligência, esse isolamento, e não sabe, não vai, tá com medo de ir na polícia, ou não tem nem como, porque precisa de alguém para levar, mas aí vai para o SUS por algum motivo, tem uma enfermeira que cuida de você, é um profissional da área da saúde, conversa com ele. Ele vai poder preencher essa ficha e aí, de repente, uma rede de apoio pode se abrir para te ajudar nesse processo você sair dessa condição, né? É interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas não usam o sistema porque elas não conhecem o que o sistema tem. E outra coisa, gente, existe uma delegacia especial para cuidar dos idosos, tá? É a mesma que cuida das mulheres, é a DEAN aqui, que fica, por enquanto, na Nicomedes, tá? Mas procura, não deixa de denunciar, não deixa de falar, não. Mas eu queria voltar com você no seguinte sentido, a gente falou de números aqui, a gente traz, porque números são frios, né? Mas de que forma quem está do lado pode também ajudar esse idoso? Porque às vezes a família faz, como a gente falou anteriormente, o melhor que ela pode, mas dentro das suas limitações. Como é que a gente ajuda? Estimulando a sair, estimulando a passear, a fazer caminhada, exercício, tudo que a gente falou? É por aí. Primeiro, ouvindo. Porque eu não vou botar para caminhar alguém que nunca nem gostou de caminhar na vida, né? Porque aí eu tô dando tiro no pé, né? Como diz o ditado antigo. Então, primeiro eu preciso ouvir. Porque aí, ouvindo, eu vou movimentar formas, enquanto familiar, enquanto cuidador, de buscar jeitos para que aquelas coisas sejam possíveis. Quero pular de paraquedas, não posso pular de paraquedas, o que eu posso fazer mais próximo disso, né? Como que eu ajusto? O cuidados paliativos tem muito essa pegada, né? De como ajustar para ter qualidade de vida. Porque às vezes eu não vou conseguir, porque eu não tenho saúde para isso. Mas não tem alguma outra coisa que eu possa fazer que me dê uma sensação similar, parecida? Então, primeiro eu escuto, depois eu penso num plano de ação para aquilo que é possível. Então, pode caminhar? Então, bora caminhar. Quero caminhar, gosto de caminhar. Não gosto, mas eu gosto de dançar. Então, vamos ver onde é que tem lugar para dançar? Eu te levo, porque não dá para ir sozinho, muitas das vezes. Ou dá para ir sozinho, beleza, mas não dá, eu levo, eu busco. Então, tem que ter essa disponibilidade do familiar, do ente que está ali nesse papel do cuidar, né? Para que ele possa ouvir, para depois planejar formas de ação para atender essa demanda. E aí, sim, eu motivo, eu crio situações para que possa acontecer aquilo, e aí tudo muito personalizado. Então, por isso que eu voltei um pouquinho, né, de caminhar, de dançar, de não sei o quê, porque é personalizado. Para a Maraísa dançar ia funcionar. Caminhar eu já não sei se é tanto. Mas, enfim, o que é para cada idoso da minha família que vai ser bacana, e eu só vou saber disso se eu parar para ouvi-lo. Isso é ótimo, né, doutora Geni? Ouvindo, acompanhando, estando do lado, né, mão na mão, lembrando de não limitar a pessoa. Gente, eu adoro dizer que o que tem limite é cartão de crédito e território, né? É verdade. Para alguns, tem gente que tem cartão sem limite aí, né? Há quem acha. Mas é interessante a gente entender isso, e para que possamos envelhecer bem, aliando, né, mente e corpo, né? Inverte aqui. Mente e corpo, porque com mente e corpo nós teremos uma velhice melhor. Meninas, acabou. Que pena. Que pena. Doutora Geni, gratidão. Fique à vontade de mandar uma mensagem. Se quiser deixar seu Instagram, fique à vontade também. E espero revê-lo em breve com novos temas, porque os seus temas são sempre maravilhosos, né? Gratidão pela contribuição ao Papo Cabeça. Vamos lá.
Então, pessoal, eu convido vocês a nos seguir no @benditaidade. Lá eu publico todos os dias e eu gosto de publicar exemplos possíveis, claros, objetivos, para que a gente possa nos inspirar e fazer a nossa velhice acontecer de uma forma produtiva, ao nosso ver, com qualidade, com independência e bastante autonomia. Vamos viver muito, mas com muita qualidade. Gratidão. Maraísa, fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez, né, pelo convite. É muito bacana estar aqui com vocês batendo esse papo. Convido vocês aí de casa para me seguir no @MaraísaPC. Maraísa com Y. Com Y e Z. Isso. Lá eu tenho o objetivo de tratar cuidando de quem cuida, né? Esse foi o objetivo para o qual eu montei o meu Instagram. Às vezes ele está meio desatualizadinho, mas ele tem vídeos importantes lá para que você possa poder se cuidar, para cuidar melhor daquele que cuidou de você há uma vida dentro daquilo que ele pôde fazer, né? Então vamos cuidar das nossas dores para que a gente consiga cuidar bem dos nossos idosos, né? Com certeza. Manhã, esse programa é para você. Eu sou muito boba quando eu falo da minha mãe. E para você que ficou com a gente até agora, um beijo no seu coração e até o próximo Papo Cabeça.